Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Eu sou Dinei Serpa, eu estou aí à frente do canal Projeto Uruburu já tem um pouco mais de 7 anos e gostaria de lembrar, né, reforçar que os vídeos completos eles ficam no TikTok e no YouTube. Quem assiste aí no Facebook, no Instagram, pega só um pouquinho, só o começo, né? Então aconselho quem quiser assistir os vídeos completos, sempre aí com seus 10 minutos. É uma coisa que o Instagram, que o TikTok proporciona, que o Instagram e Facebook não proporcionam uma facilidade assim para gravar num tempo maior e determinado, né? E é mais fácil de compartilhar também, né? É, sempre buscando trazer e compartilhar experiências, vivências, né? E não é uma coisa fácil porque em se tratando de assuntos, né, espirituais, é como se a gente falasse grego no Brasil, né? Falar grego na Grécia não tem problema nenhum, mas no Brasil é complicado, porque cada um tem as suas crenças e quando uma informação, né, mesmo que seja a verdade, ela bate nessas crenças, a gente compara, a gente pesa e a gente não entende. Muitas vezes, né, a gente não entende. Por que a gente não entende? Porque existe essa interferência das crenças que vem dos nossos condicionamentos, da nossa mente, da nossa educação, da nossa cultura, e isso impede uma compreensão mais profunda das coisas, né? Mas a gente vai tentando, é trabalho de formiguinha. É como, mesmo que todos nós estejamos vivendo no mesmo planeta, nesse corpo denso, é como se nós vivêssemos em dimensões diferentes, cada pessoa numa dimensão diferente, por causa dessa interferência da mente. E hoje eu me propus falar outra vez sobre o ego, que eu vejo, percebo, né, que tem bastante gente que tem dificuldade de entender o que é afinal esse tal de ego. E já comecei falando aí das crenças da mente, da interferência, né? E apontando já para o que é o tal do ego, né? Podemos dizer assim que o ego, podemos chamá-lo de falso centro. Por que falso centro? Porque ele começa lá na nossa infância, quando a gente abre os olhos, né, bebezinho lá, a gente começa a receber estímulos do mundo exterior. Se a gente chora, tem uma reação, se a gente ri, tem outra reação, e isso vai somando, isso vai aumentando. Né? A gente passa a vida inteira nos identificando com o que as pessoas nos trazem, com o que o mundo exterior, né, a cultura, a sociedade, o sistema, né, a gente vai formando esse falso centro a partir de estímulos exteriores. E a gente se apega nisso, a gente se identifica com isso. Então a gente tem um nome, a gente casa, tem um título, estuda, ganha outro título e vai somando. Inclusive a gente se identifica com objetos, né? Cada um tem o seu gosto e a gente vai se identificando. Aquilo é como se fosse uma extensão de nós mesmos, mas desse falso centro, construído a partir de condicionamentos. Está tudo na nossa mente. Também não é errado dizer, para esclarecer, que ego e mente são a mesma coisa, pertencem a uma única dimensão. Existe uma dimensão além da mente, do ego. O que eu quero dizer por mente? Também é importante esclarecer isso, mesmo que isso não conste nos dicionários, nos livros acadêmicos, esse tipo de visão, esse tipo de informação, não importa, é só para compreensão mais profunda da gente mesmo. Então, se não está lá, se não é oficial, não tem problema nenhum. Mente, pensamentos, emoções, sentimentos e traumas. Pensamentos, o pensamento ele vem da memória. A memória o que é? É aquele estímulo que a gente foi recebendo ao longo das nossas vidas, né? E fica lá gravado no arquivo. E de vez em quando ele aflora. Então se transforma num pensamento. Esse pensamento gera uma emoção, que é a reação física, é a reação do corpo ao pensamento. Isso é a emoção. O sentimento já é uma emoção mais consolidada, né? Que a gente vai
a gente vai formando o nosso caráter, a nossa personalidade desse falso centro, a gente vai formando a partir desses estímulos que a gente vai recebendo, né? Dessas emoções, e elas vão se consolidando. E os traumas não tem como deixar de fora, que são aquelas coisas que estão lá guardadinho no inconsciente, a gente não lembra mais geralmente, né? E até por isso mesmo eles ganham uma força maior, justamente por não serem do nosso conhecimento, não estarem na nossa consciência, eles estão no inconsciente, agindo nas sombras. Então o que é o despertar, né? É quando a gente começa a tomar consciência de tudo isso que está guardadinho lá dentro, escondido, e que determina a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir. Tudo isso a partir do ego, a partir desse falso centro. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a descobrir quem sou eu além desse falso centro. Qual é o meu centro verdadeiro, aquilo que a gente chama de essência? É disso que se trata o despertar, quando a gente começa a acordar. E aí, quando a gente acorda, a gente começa a se afastar dos estímulos exteriores, porque a gente percebe que esses estímulos são falsos. O que uma pessoa pensa a meu respeito não é nada, não tem valor nenhum, porque nem eu sei quem eu sou. Então, como uma pessoa fora de mim, que não vive a minha realidade, que não sente as minhas dores, as minhas alegrias, como é que uma pessoa fora de mim vai saber quem sou eu? Se nem eu sei, porque eu não fiquei quieto ainda. Então, isso é importante, eu começar a ficar quieto e observar o que se passa no meu mundo interior. Isso é transcender o ego, é perceber o ego. Perceber a mente em pleno funcionamento, perceber os mecanismos, por que eu reajo de determinadas maneiras a determinadas situações, que são os chamados gatilhos, né, que eles funcionam, né, dispara dentro de mim, e eu não percebo, e quando eu vejo eu estou reagindo. Isso vale para todo mundo, eu digo eu, mas é todo mundo, né? Então, isso é transcender o ego, é o verdadeiro despertar quando a gente começa a olhar para dentro. Epa, da onde vem essa raiva? Da onde vem essa sensação de frustração? Da onde vem essa dor, né, tão profunda que eu sinto, muitas vezes que a gente sente e não sabe da onde vem, né? Descobrir a respeito dos traumas, né, é muito importante também, porque como eu disse, tudo que está lá no inconsciente, tudo aquilo que eu nego, né, a gente tem muito essa coisa assim, porque a gente recebeu essa educação de que é feio ser explosivo, é feio sentir raiva, é feio e tal. Então a gente reprime. E ao reprimir, a gente dá força. A gente dá uma força maior ainda para aquilo que a gente chama de sombras. As pessoas não querem ter sombra. Todo mundo quer ser o arco-íris, né? É óbvio, é até natural. Só que não adianta a gente querer. A gente tem que descobrir realmente. E o que acontece? Eu projeto, quando eu reprimo, eu projeto as minhas sombras no outro, porque como eu não consigo ver ela em mim, eu projeto no outro. Então eu acho que o outro é invejoso, o outro é orgulhoso, o outro é teimoso, enfim, né, tantas qualidades. E eu não percebo que tudo isso está dentro de mim. Não tem como ser diferente. Então isso é o verdadeiro despertar, quando eu começo a... Epa, peraí, sou eu o tempo todo. Não é o outro que é fofoqueiro, não é o outro... Acontece que eu não me vejo. O outro é meu espelho, isso não é uma figura de linguagem. Isso é uma realidade física. O outro, e psíquica, né? O outro é um espelho de mim mesmo. E o que a gente faz? A gente nega isso, a gente nega que eu tenha defeitos, é o outro que tem defeito. Então eu estou dando força para essa sombra e ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e muitas vezes eu desencarno, né? Eu morro para essa vida, né? Meu corpo morre e eu não aprendi realmente a lidar comigo mesmo, eu não aprendi quem eu sou. Então, transcender o ego é descobrir quem eu sou, além dos meus pensamentos, minhas emoções, meus sentimentos e meus traumas. E era isso por hoje. Se você gostou, curta aí, se inscreva no canal do YouTube, né? E compartilhe, e até sempre, outra vez.